Alô, gente de todo o nosso querido Brasil e fora do Brasil, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Tenho para nós mais uma mensagem para o enriquecimento da nossa vida espiritual. E a mensagem que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, você da graça, você que ainda não está na graça, aonde você estiver, vai aqui uma mensagem. As denominações religiosas estão debaixo da... Esse é o título da mensagem. Há muitas denominações que estão espalhadas pelo Brasil, por toda a face da terra. Mas os homens chamam de igreja. Mas como eu disse e repito, a igreja só existe uma. Porque o próprio apóstolo São Paulo diz que nós somos membros de um corpo. E os membros juntando todo formam um corpo, e este corpo é Cristo. A igreja só existe uma, que é Cristo. Fora de Cristo não existe igreja, existe denominação, existe movimento. Mas, irmão Nilson, por que você diz que todas as denominações estão debaixo do quê? Está debaixo da desobediência. E está debaixo do judaísmo, está debaixo da maldição, e eles dizem que estão debaixo do pecado. Então, por isso que o título da mensagem é se todas as denominações estão debaixo de todas essas coisas que eu pronunciei agora. Porque, na verdade, nenhuma denominação encaixa dentro desse livro. Todas as denominações estão distantes desse livro. Eu disse para um certo pastor esses tempos atrás que nenhuma denominação tem a ver com este livro. Eu falei assim, eles têm a ver com o estatuto dessa empresa, porque a denominação é uma empresa. Eu estava lá dentro e há muito tempo atrás, nos anos 90, um professor de teologia nosso, da nossa igreja, da nossa denominação, da denominação que eu frequentava, aliás, ele disse que a Universal era uma empresa. Ele falou, não tem nada, é uma empresa. E eu, já dentro do sistema, eu falei, empresa? É. E logo eu ouvi também, bem antes, eu vi um certo pastor que era da Assembleia, e ele saiu da Assembleia e foi para um movimento, um outro movimento de um tal de profeta Brana aí, né, restauração. E ele chamava as demais de organização. Então, na minha mente, eu estando lá dentro, eu tinha como empresa e organização. Eu não tinha mais como igreja. E nos dias de hoje, que eu conheço a graça, e eu sei e conheço perfeitamente esse livro, eu sei que todas as denominações estão debaixo do pecado? Não. Não está debaixo do pecado. É comum você ouvir esses dirigentes desses movimentos. Não, nós temos que nos consagrar, nós temos que orar mais, nós temos que buscar, nós temos que frequentar mais o santuário, chama aquela imundícia de santuário. Nós temos que se dedicar mais, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, 6:33 de Mateus, e as demais coisas será acrescentada. Tá vendo, irmão?
Está aqui, ó, busca em primeiro lugar o principal de tudo é buscar o reino, não. Principal da nossa vida é a nossa família. É onde você vive, sua esposa e seus filhos. É a primeira coisa, a coisa mais importante na vida de um homem, de uma mulher, é a sua família. Porque Deus, desde o início, ele criou uma família. Ele criou um homem, mas ele viu que não funcionava. Então, o que ele fez? Uma mulher para iniciar o início de uma família, lá no princípio. Vocês conhecem, eu não preciso nem entrar nessa parte. Então, hoje é comum esses homens dizer, nós estamos em pecado. Nós temos que nos purificar. Dali a pouco, eles entram na campanha, numa tal de campanha de oração. 30, 40 dias de oração. Porta fechada muitas vezes. Não tem mensagem, não tem louvor, é só oração. Nós temos que dedicar a Deus só em oração. Quando chega no fim, aquele povo está desgastado, cansado, abatido. E eu pergunto o que mudou? Nada. Porque Deus não está nesse lugar. Não existe dentro deste livro. Oração vem da palavra ação. Nós não somos judeu. Quem vivia debaixo de oração era judeu. Os judeus viviam porque Deus não estava com ele. Buscai-me, ei-me, acharei. 29 e 13 de Jeremias. Buscai-me, ei-me, acharei, quando buscai-me de todo o vosso coração. 33 e 3. Clama a mim, respondei-te-ei, e anunciarei grandes coisas que vós não conhecem, para os judeus. O povo gentil, que somos, na verdade, nós somos um povo, nós não somos judeus. O que é gentil? Um povo que não é judeu. Porque Deus só tinha com os judeus. Tudo que Deus tinha é para os judeus. Tudo que Deus fazia é para os judeus. Deus andava com os judeus. Deus estava com os judeus. Este livro foi escrito dos judeus, eles, os próprios judeus, escreveram para eles. Não foi feito para um outro povo, porque o próprio Jesus de Nazaré disse, eu fui enviado somente, então não há um outro. Depois dele ressuscitado, que ele foi estendido ao céu, levado ao céu, aí ele aparece, ide ao mundo gentil. Então, voltando para a mensagem. Todas as denominações estão debaixo de tudo que não presta. Essa que é a verdade. Debaixo de mentira, de engano, de traição, de fuxico. Mentira é o que mais você vê dentro das denominações. Dinheiro, maldição. Mas, irmão Nilson, o lugar em que você frequenta é uma maldição. Está aqui, ó. É fácil falar, mas o provar está aqui. Não é você discordar ou concordar comigo, não. Você tem que concordar se você crê neste livro. Se você não crê, não adianta você fazer seu comentário querendo me criticar. Porque lá em Gálatas 3, você olha para o versículo 10 e o versículo 11, todos estão debaixo, todos que estão na lei estão debaixo de maldição. Então a maldição, ela existia em Israel. Nenhuma nação tinha maldição.
As outras nações, elas não tinham nada a ver com o Deus criador do céu e da terra. Israel era o único povo que Deus, por intermédio de Abraão, farei uma grande nação. E Deus assim o cumpriu. Então, para que você saiba que o pecado nunca existiu, eu falo e afirmo, nunca existiu, não existe e nunca existirá para nós. Então pare com essas mentiras, você que lidera um povo, fica aí em cima dessas tribunas contando mentira, porque você não vai, você só vai aquilo que te convém. Porque não adianta você querer falar. Porque eu tenho conhecimento profundo em teologia, escatologia. Eu tenho conhecimento em hermenêutica. Li centenas de livros. Fui professor. Dava aula. Hoje eu tenho 11 pastores que foi formado por mim. Se eu pudesse ir lá e falar para eles parar com esse negócio, largar esse negócio, mas eu não consigo. Porque aquilo já entrou e desceu, está dentro do coração deles, enraizou lá dentro, e eles creem. Por quê? Porque eu aprendi a mentir, a mentira, e ensinei a mentira. Hoje eu tenho esse canal para tentar tirar aqueles que estão debaixo dessa maldição, chamado igreja, que de igreja eles não têm 1%. Porque tudo que não presta está dentro desse movimento. Porque você vai olha a vida dessas pessoas que estão dentro desses local que se chama igreja. Procura seguir a vida daquele homem ou daquela mulher que se coloca como ministro, como fundador. Não existe fundador, não existe presidente. Porque eu já disse e repito, Napoleão Bonaparte, quando foi dito a ele, depois dele vencido, que ele venceu todas as batalhas, foi um dos homens que muito lutou, tinha um exército muito forte. Depois das suas conquistas, disseram a ele, você só lhe falta uma coisa, o quê? Formar ou fundar uma religião. Eu não posso. Mas como você não pode? Se você fundar uma religião, você vai conseguir revolucionar o mundo inteiro através da sua religião. Ele disse, eu não posso. Por quê? Porque primeiro, eu não quero morrer. E segundo, eu não posso ressuscitar. Porque o único que pôde fundar uma religião é aquele que morreu e ressuscitou. Fora dele, nenhum homem pode fundar uma religião. E ele sendo um homem, sem religião. Ele sendo um homem que não tinha nada a ver com religião. Ele disse isso. Agora, por que esses camaradas aparecem dizendo eu sou fundador? Fundador. Você é fundador de empresa. Presidente. Aonde existe nesse livro presidente? Então, meu irmão, todas as denominações, e eu não estou tirando nenhuma, eu estou dizendo todas, seja ela qual for, não preciso nem citar o nome, todas elas está ligada às leis de Moisés. Todos os 613 mandamentos de Moisés é o que essas denominações fazem. Eles estão ligados às cartas paulíneas? Não. Eles dão uma pincelada nas cartas de Paulo, mas você pode ver que o negócio deles é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, mas o Mateus, Marcos, Lucas e João não é. Não, continua sendo velha aliança. Porque Jesus estava cumprindo. Ele veio para cumprir o que homem nenhum poderia cumprir. E todas as religiões estão debaixo desta maldição. Se você dá dízimo, você é um maldito.
Se você participa dessa tal de ceia, que é esse pão com suco, isso é uma maldição. Se você batiza, é uma maldição. Se você recebe oração em posição das mãos, é uma maldição. Se você apresenta o seu filho lá na frente, é uma maldição. Se você jejua, é uma maldição. Se você fica de joelho, passando aí horas e horas, isso é uma maldição. Tudo que procede dos judeus é maldição. Você tem que olhar para as cartas paulíneas, e nem todas, porque alguma das cartas do apóstolo São Paulo, que foi o único que foi levantado para o mundo gentil. Então o apóstolo Paulo está bem claro. Ele fala claramente que o fim da lei, lá 10:4 de Romano, o fim da lei, Cristo. Então finalizou a lei e Cristo entrou em cena. Então nós não podemos, como o próprio apóstolo Paulo, ele dá um parecer para entender. Ele abre um entendimento dizendo, quando a mulher está casada, ela tem um compromisso com o seu marido, mas morrendo o marido, ela fica livre para casar com quem ela quiser. Mas enquanto o seu marido vive, ela não pode casar, porque ela está debaixo de um compromisso. Assim era aquele que estava na lei. Todos que estavam na lei estavam debaixo de um jugo, de uma aliança, e eles não podiam. Mas a lei acabando, Cristo, não o Jesus de Nazaré, mas o Cristo ressuscitado, a partir dali, ele passou a ser a nova aliança pela qual todos nós fazemos parte. Então, por isso que hoje, qualquer uma que não estiver ligado em Cristo está debaixo de maldição. Por isso que a palavra igreja significa sair para fora, sair de dentro do judaísmo para o cristianismo, para o Cristo. Mas o Cristo ressuscitado não é o Jesus de Nazaré. Que o Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei. Ele diz, eu não vim rogar, 5:17 de Mateus, eu não vim desfazer, eu vim cumprir. E os discípulos, apóstolos de Jesus de Nazaré, continuou batizando, jejuando, orando, fazendo os mesmos sacrifícios, ali a mesma coisa. Mas quando chegou no final do ano 70, que tudo cumpriu a queda do templo, então, a partir daquele momento, tudo mudou. Então, hoje, você que está me ouvindo pela primeira vez, saiba, se você estiver dentro de qualquer denominação, você não está servindo. Bom, aliás, servir Deus não serve. Porque eu não sirvo Deus. Eu apenas creio nestas palavras que aqui está escrito. Eu não sirvo Deus porque eu não sou servo. Quem era servo era a lei. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está já há anos dentro desses movimentos, você acha que ali é a casa de Deus, que Deus está... Não. Eu passei 44 anos ali dentro. Só fui despertado agora em 2020. Que Deus abriu o meu entendimento, o entendimento da minha esposa, e através de mim eu tenho conseguido abrir o entendimento de muita gente ao redor, aqui na minha cidade, aqui no local onde eu estou, mas através dessas mensagens que eu tenho pregado todos os dias. Então é por isso que o termo dessa mensagem, o título dessa mensagem é esse. Todas as denominações que não são igrejas estão debaixo não é do pecado, porque pecado não tem. Se não tem pecado, não tem lei. A lei era consequência do pecado. Todo aquele que desobedecia a lei, pecava. Mas hoje, nós estamos livres
em Cristo. Nós somos livres para servir o Cristo ressuscitado. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Se você gostou e entendeu esta mensagem, curte. E você curte essa mensagem e compartilha. E eu agradeço de todo o coração. Muito obrigado por você, meu irmão e minha irmã, que está comigo todos os dias. Graça e paz para todos vocês. Goodbye.